O interessante desse tema é que Deus, Jesus, compara o casamento ao reino dos céus. E não são poucas as vezes que ele faz isso na sua palavra. Por exemplo, ele mesmo diz que ele é o noivo que vai voltar para buscar a noiva dele, que é a igreja. E isso é um casamento. Esse casamento que vai acontecer em algum momento. Quando Pedro vai falar do homem e da mulher, ele diz que o homem é o cabeça da casa. E diz que a mulher é a coluna desta casa, desta cabeça. Ou seja, de novo, agora tem uma comparação com a igreja. Quando ele vai falar sobre as responsabilidades, ele vai dizer que a mulher deve ser submissa ao homem, como a igreja é submissa a Cristo. E ele vai dizer também que o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Bom, entendendo isso, a gente precisa aprofundar um pouco mais sobre isso. Quando a gente vai entender sobre os princípios da palavra, a gente também vai entender que dentro do casamento a gente tem desafios muito parecidos com os desafios do reino, da igreja, de pregar o evangelho. Por exemplo, nem sempre a gente é entendido. Muitas das vezes a gente é cobrado. Muitas das vezes acontecem injustiças. E isso tudo acontece dentro do casamento. Cristo diz que a gente não deve ter duas caras. E dentro de casa é impossível ter duas caras, porque ninguém nos conhece melhor do que a nossa esposa. Tá ficando interessante esse negócio. Mas vamos entender uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, que eu gosto muito dela, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, quando Jesus, falando aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, ele olha para os discípulos e diz assim, ó, vocês são o sal da terra. Reparem que ele fala isso logo depois de falar várias bem-aventuranças, vários motivos para se alegrarem. E ele chega para o seu discípulo e diz, vocês são o sal da terra. E aí ele começa a dizer que o sal não serve para nada se ele perder o seu sabor, a não ser para ser pisado pelos homens. Vamos entender a configuração de um casamento. Seja eu homem ou mulher, não importa, eu sou o discípulo do Senhor. O sal, ele tem duas propriedades. Tinha naquela época e hoje continua tendo. Que propriedades são essas? A primeira é que todo mundo conhece. O sal, ele serve para dar sabor. Ele serve para temperar. Então, imagine numa relação, eu e a minha esposa, se nós deixarmos de sermos o tempero da vida um do outro. Deixarmos de trazer alegria para a vida um do outro. Deixamos de dar sabor à vida um do outro. Porque essa é a responsabilidade nossa. Do cônjuge. Do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Nesse momento que eu deixo de fazer isso, eu perdi uma das minhas principais características no casamento. E também no reino. A segunda característica é que o sal serve para preservar os alimentos. Ou no casamento, se eu sou sal e minha esposa é sal, nós temos a responsabilidade de preservar o amor que nos uniu e que nos nutriu. As bases que nos nutriram, as primícias, os princípios
respeito, proteção, as promessas que fizemos um para o outro quando éramos jovens. Preservar isso é responsabilidade dos dois. Logo, quando eu deixo de dar sabor e deixo de preservar, a palavra diz que eu não sirvo para mais nada. E a configuração de dentro do casamento é que o casamento começa a acabar. De ambos os lados, queridos. Porque essa é uma responsabilidade dos dois. Eu vou um pouquinho mais longe de você. Nós somos seres indivisíveis. O discípulo que eu sou dentro de casa é o mesmo que eu sou fora de casa. Logo, se eu não sou sal dentro de casa, é um ledo engano você acreditar que você é sal na rua ou que você é sal na igreja. Você, no máximo, é um religioso. Sal, não. Porque se eu fosse sal lá fora, eu antes seria sal dentro de casa. Porque tudo começa dentro do meu lar. Tudo começa na minha casa, onde a minha esposa e os meus filhos me conhecem de verdade. Então, querido, a melhor maneira de ser um discípulo fiel ao Senhor é cuidando daquilo de mais precioso que Ele me deu. Minha esposa, meu esposo, aquele que ama a sua carne comigo, aquilo que faz parte de mim, porque ambos somos um. E se eu não cuido bem do bem mais precioso que o Senhor me deu, como eu posso cuidar bem de outras coisas? Não vou cuidar. Essa é a verdade. Então, quer ser um discípulo fiel, a gente precisa aprender a cuidar do nosso casamento. A gente precisa aprender a cuidar do nosso cônjuge. A gente precisa aprender a cuidar da nossa família. A família é a primícia do reino de Deus. Essa é a primícia. Essa é a oferta com cheiro suave para o Senhor. A família. Uma família bem cuidada, uma família alicerçada, uma família feliz. Uma família com a mesma visão, com a mesma direção. Uma família que conhece o Senhor na sua intimidade. Essa é a primícia do Senhor. Isso é ser um discípulo fiel ao Senhor, dentro da sua casa. Seja sal, querido. Seja sal e seja luz dentro da sua casa, para depois você ser sal e luz lá fora. E aí sim, temperar esse mundo, porque ele está precisando muito de verdadeiros cristãos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.